Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante, desvendando o primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Muita gente acha esse livro difícil, misterioso, até assustador. Mas a verdade é que Apocalipse é uma carta de amor, esperança e vitória, escrita para a igreja de todos os tempos. E o capítulo 1 é a chave que abre a porta para todo o resto do livro, especialmente para as 7 cartas que Jesus envia às igrejas da Ásia Menor. Vamos começar entendendo o contexto. O livro foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. O autor é o apóstolo João, o mesmo que andou com Jesus, o discípulo amado. Só que agora, ele não é mais um jovem pescador. Ele é um homem idoso, exilado na ilha de Patmos. E por que ele estava lá? Por causa da sua fé. O Império Romano, sob o governo do imperador Domiciano, estava perseguindo duramente os cristãos. Eles eram pressionados a adorar o imperador como um deus, e quem se recusava enfrentava prisão, tortura ou até a morte. É nesse cenário de sofrimento e incerteza que João recebe essa revelação, essa visão extraordinária. O próprio nome do livro, Apocalipse, vem da palavra grega apocalipsis, que não significa fim do mundo como muitos pensam. Significa revelação, tirar o véu, desvendar. O livro começa dizendo que é a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, não é para nos assustar, mas para nos mostrar quem Jesus é, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. É uma mensagem de encorajamento para os cristãos que estavam sofrendo. A carta é dirigida às 7 igrejas que estão na Ásia. Essas eram igrejas reais, em cidades como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje, essas ruínas ficam na moderna Turquia. Mas o número 7 na Bíblia muitas vezes simboliza perfeição, totalidade. Então, embora a mensagem fosse para aquelas igrejas específicas, ela também se aplica à igreja de todos os lugares e de todas as épocas, inclusive a nossa hoje. Agora, vamos mergulhar na visão que João teve. Ele diz que estava no Espírito no dia do Senhor, que é o domingo, o dia da ressurreição de Cristo, e ele ouve uma voz poderosa, como o som de uma trombeta. Quando ele se vira, a visão é de tirar o fôlego. Ele vê Jesus, mas não como o humilde carpinteiro da Galileia. Ele vê o Cristo glorificado, ressurreto e poderoso. João descreve Jesus no meio de 7 candeeiros de ouro, que representam as 7 igrejas. Isso é muito significativo. Mostra que Jesus não está distante, num trono no céu, alheio aos nossos problemas. Não. Ele está no meio da sua igreja. Ele anda entre nós. Ele nos conhece. Ele cuida de nós. Ele é a luz que ilumina a sua igreja, e a igreja é chamada para ser a luz do mundo. A aparência de Jesus é cheia de simbolismo. Suas vestes longas e o cinto de ouro no peito lembram as roupas do sumo sacerdote do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o nosso mediador perfeito entre Deus e os homens. Seus cabelos brancos como a neve não indicam velhice, mas pureza, sabedoria e eternidade. Ele é o ancião de dias, descrito no livro de Daniel, um ser eterno. Seus olhos são como chamas de fogo. Isso fala da sua onisciência, da sua capacidade de ver tudo. Nada está escondido de Jesus. Ele vê o coração, as intenções, as lutas secretas de cada um de nós. Ele vê a realidade das igrejas, tanto o que é bom quanto o que precisa ser corrigido. Seus pés, semelhantes ao bronze polido, falam de força, estabilidade e juízo. Ele anda com firmeza e julgará toda a injustiça. Sua voz é como o som de muitas águas, poderosa, majestosa, impossível de ignorar. Quando o Cristo glorificado fala, todo o universo para ouvir. Na sua mão direita, ele segura 7 estrelas. O próprio texto explica que as estrelas são os anjos das 7 igrejas. Essa palavra, anjos, pode significar mensageiros celestiais, mas muitos estudiosos acreditam que se refere aos líderes, aos pastores das igrejas. E o fato de estarem na mão direita de Cristo mostra que ele os sustenta, os protege e os guia. Nenhum líder verdadeiro está sozinho. Está seguro na mão poderosa do Senhor. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Isso não é uma arma literal, mas um símbolo da palavra de Deus. A Bíblia é descrita em Hebreus como uma espada de 2 gumes,
que penetra e discerne os pensamentos. A palavra de Jesus tem o poder de julgar, de corrigir, mas também de salvar e libertar. E o seu rosto brilha como o sol em toda a sua força. É uma glória tão intensa que é quase impossível de olhar, lembrando a transfiguração que João presenciou anos antes. Diante dessa visão tão majestosa, a reação de João é totalmente compreensível. Ele diz: "Quando o vi, caí a seus pés como morto." Ele, o discípulo amado, que reclinou a cabeça no peito de Jesus, agora cai prostrado diante da glória do Cristo ressurreto. Isso nos ensina uma lição de humildade e reverência. Mas a parte mais linda vem a seguir. Jesus não o deixa caído e apavorado. Ele coloca a sua mão direita sobre João e diz as palavras mais reconfortantes que alguém poderia ouvir: "Não tenha medo." Essa é a primeira coisa que o Cristo glorificado diz. No meio da perseguição, da incerteza e do medo, a mensagem de Jesus é: "Calma, eu estou no controle." E então, ele se apresenta: "Eu sou o primeiro e o último." Esse é um título que, no Antigo Testamento, pertence somente a Deus. Jesus está afirmando a sua divindade. Ele é o começo e o fim de todas as coisas, o soberano da história. Ele continua: "E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno." Que declaração poderosa! Jesus está dizendo: "Eu venci a morte." A cruz não foi uma derrota, foi uma vitória. A ressurreição é a prova de que ele tem poder sobre o nosso maior inimigo. E porque ele tem as chaves, isso significa que ele tem autoridade total. A morte e o inferno não podem tocar os filhos de Deus sem a permissão dele. A nossa vida e o nosso destino eterno estão seguros nas mãos daquele que venceu a morte. Essa visão não foi dada a João apenas para seu conforto pessoal. Jesus lhe dá uma ordem: "Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as que são agora como as que acontecerão depois destas." Essa é a estrutura do livro. O que João viu, a visão de Cristo. O que é agora, a situação das 7 igrejas. E o que acontecerá, as visões proféticas sobre o futuro. Então, ao nos prepararmos para estudar as 7 cartas nos próximos vídeos, precisamos manter essa imagem do Cristo glorificado em mente. É esse Jesus, o que anda no meio das igrejas, o que tem olhos de fogo, o que segura os líderes em sua mão, o que venceu a morte e tem toda a autoridade, que vai falar com cada igreja. As palavras dele, sejam de elogio ou de repreensão, vêm desse lugar de soberania, amor e conhecimento profundo. Entender o capítulo 1 é fundamental. Ele nos mostra quem está no comando. Não é o Império Romano, não são os governos, não são as dificuldades, não é a perseguição. Quem está no comando é Jesus Cristo, o Senhor da Igreja e da história. Essa era a mensagem que os primeiros cristãos precisavam ouvir, e é a mensagem que nós precisamos ouvir hoje. Não importa o que estejamos enfrentando, Jesus está no meio de nós, ele nos segura em suas mãos e ele tem as chaves. Não há motivo para ter medo. Espero que essa introdução tenha aberto seu apetite para o que vem a seguir. Nos próximos vídeos, vamos analisar, uma por uma, as cartas às igrejas de Éfeso, Esmirna e todas as outras, e ver o que o Espírito diz às igrejas. Tenho certeza de que será uma jornada transformadora. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo sobre o livro de Apocalipse, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos episódios e deixar o seu like. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem de esperança. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.